Bom dia a todas as irmãs e aos irmãos que têm nos acompanhado nesses estudos bíblicos. Nós continuamos o estudo da Epístola de Tiago. Glória a Deus pela vida de todos nós, estamos estudando essa epístola e estamos aprendendo muito. Hoje, o título da nossa lição de número 6 é Praticando a Palavra. E para estudar essa lição de hoje, nós temos o texto básico de Tiago 1, de 19 a 27. Eu vou ler. A prática da palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, a nossa lição de hoje, ela vai ter dois tópicos muito bons, muito importantes. O primeiro tópico é a palavra de Deus e os seus resultados. E o segundo tópico é a palavra do homem e seus cuidados. Então, antes de iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração. Querido Santo Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, não só hoje, mas todos os dias, para o estudo da sua palavra. Mas hoje, Senhor, coloca sabedoria e entendimento em nossos corações para nós entendermos muito bem o que o Senhor quer dizer. E que a gente não seja apenas um ouvinte da sua palavra, mas um praticante. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje, nós vamos dar início à nossa aula relembrando para quem Tiago escreveu esta carta. É importante a gente lembrar sempre que Tiago escreveu essa carta para aqueles cristãos que moravam juntos em Jerusalém, nas circunvizinhanças, onde alguns lugares que os cristãos já moravam, mas por causa da guerra, da perseguição, eles fugiram. E fugiram para onde? Fugiram para terras mais vizinhas, mais próximas ou mais longe. E lá eles foram morar em mundos diferentes, em culturas diferentes, que cultuavam deuses diferentes. E aí Tiago queria fazer uma exortação para esse povo que estava morando no mundo, que estava morando em local que eles tinham outro tipo de vida. E os cristãos poderiam se amoldar a esse mundo. Então, Tiago estava fazendo uma exortação. Então, essa exortação não deixa de ser para nós hoje também. Porque, embora tenhamos uma igreja que a gente congrega, mas a gente vive em condomínios, vive numa vizinhança onde o povo não é crente, não é cristão. E nós não podemos nos amoldar a este mundo, nos conformar a este mundo. É este o segredo da nossa lição hoje. Só que vão ter tópicos mais detalhados para nós aprendermos, porque esta carta é muito prática. O primeiro resultado que nós vamos aprender que a palavra de Deus faz na nossa vida é que a palavra de Deus salva a alma.
Aqui nós vamos ver a alma como o homem real, a essência do homem, ou a vida integral do homem. No versículo 21 fala que, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a alma, ou salvá-los. Então nós vamos ver o que será que salva a nossa alma. Será que salva a nossa alma os animais sacrificados como eram antigamente no Antigo Testamento? Ou será que salva a nossa alma as nossas boas obras? Não, nem os animais sacrificados e nem as boas obras. Quem salva a nossa alma é a palavra de Deus, é a pregação que a gente recebe do Evangelho. É ouvir e entender que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E essa morte, ele levou todos os nossos pecados. Então, nós temos uma vida eterna juntamente com ele. Só que nós precisamos crer nisso. E precisamos arrepender dos nossos pecados e procurar viver em santidade. E isso somente com a palavra de Deus. Então, a salvação da nossa alma vem pelo estudo da Bíblia, porque só ela é poderosa para transformar nossas vidas e salvar a nossa alma. Agora, a palavra de Deus também, ela nos traz felicidade. Vejamos aqui o que diz no versículo 25, que fala assim: na lei persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado é feliz. Então a palavra de Deus nos traz felicidade. E nós seremos bem-aventurados, felizes, tudo vai dar certo no que realizar. Está implícito aqui, tudo que a gente for fazer, nós vamos ser felizes. E aqui nós vamos ver que Tiago também, ele faz uma comparação, versículos aqui que nós vamos ler, uma comparação de pessoas que ouvem a palavra, mas só acha bonita a palavra. Muitas vezes vai num culto, ouve a palavra do pastor, é capaz até de repetir a pregação do pastor, de tão lindo que achou, mas não pratica. Então Tiago compara uma pessoa assim com outra pessoa que ouve a palavra e pratica. Vamos ver aqui o versículo 22 em diante. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Interessante aqui. Sejam praticantes da palavra, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, e quando sai do espelho, a imagem não está mais lá. Então, ser praticante da palavra é muito importante para Deus, para nós podermos trabalhar com o nosso caráter. Porque se nós não praticamos, o nosso caráter não muda. Se nós não praticamos, nós continuamos na impureza e na maldade. Desculpe. Não conseguimos sair da maldade. Então, nós temos que praticar a palavra e fazer aquele exercício de todo dia entender que tem que tirar um tempo para estudar e orar a palavra de Deus. Agora nós vimos então que a palavra de Deus ela cura a alma, ela salva a alma e ela nos traz felicidade. Bem-aventurados aquele que persevera. Agora nós vamos ver também a palavra do homem. Então não é só Deus que fala. Deus nos deu o dom de falar. Só que nós temos que ter cuidado no que falar. Esse tópico é a palavra do homem e seus cuidados. Então, o primeiro item desse tópico é que o cristão deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. No versículo 19, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Isso a gente aprende sempre, né? Que nós temos que falar menos, ouvir mais as pessoas, e isso é muito importante. Só que aqui na nossa lição traz um outro ponto de vista, que muitas vezes
o crente, quando ele se converte, ele mal ouve a palavra, daí ele já quer falar para os outros. E muitas vezes ele fala coisas erradas. Então é muito importante ouvir muito a palavra de Deus, estudar muito a palavra de Deus no Velho Testamento, que aponta para Jesus, e o Novo Testamento, que é Jesus, e depois de muito aprender a palavra, falar da palavra. Então, isso que está dizendo que seja pronto para ouvir e tardio para falar, esperar para falar. A nossa revista traz aqui até uma observação que eu achei bem forte, importante, porque esse ponto de vista eu não entendia desse versículo. Aqui na revista fala: quantas heresias e seitas proliferam, porque algumas pessoas não recebem bem a instrução e já começam a ensinar. Quantas heresias, e a gente vê mesmo, quantas portas abertas com nomes de seitas até engraçadas. E por quê? Porque as pessoas ouviram um pouco a palavra e creem que se converteram no Senhor Jesus e vão pregar o Senhor Jesus, mas daí montam uma doutrina completamente diferente do que está na palavra. Aqui tem até um exemplo de instituições que pegam as pessoas, trabalham 8 meses com as pessoas e mandam abrir igrejas. Aqui está dizendo que é um problema muito grave, porque a pessoa não está doutrinada ainda para abrir uma igreja. Então, esse primeiro cuidado que nós devemos ter é ser tardio para falar. Primeiro, aprender muito bem a palavra, para depois nós começarmos a falar da palavra. O segundo ponto muito importante que nós devemos ter cuidado é que nós devemos despojar-nos da ira antes de falar. Olha que importante isso, né? Tem que ser ponderado. Não pode falar com ira. Tem que exercer a paciência, exercer o domínio próprio. Então tem gente que não tem juízo, que mesmo irado já vai brigar. Então vira em briga. A pessoa que ouve aquelas palavras ruins, ela também pode devolver palavras ruins. Então, esse cuidado nós devemos ter. Agora, a lição nos traz uma exortação que nós não devemos misturar a indignação com a ira. Porque ficar indignado com alguma coisa, alguma pessoa, por uma postura, por algumas coisas que aconteceram, é uma coisa. Mas nós não devemos deixar a indignação chegar a ser uma ira. Então, nós não podemos deixar a indignação perdurar, porque senão nós vamos dar lugar ao diabo e aquilo, pensamento na nossa cabeça vai aumentando, até que você está irado com a pessoa, vai falar com a pessoa, e isso não é certo. Então, esse cuidado não falar com ira. E nós temos um terceiro item que é falar sem maldade. Aqui no 26 fala que nós devemos refrear. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Então, aqui nós vemos que nós temos que refrear a língua, não falar com maldade. Porque aqui Tiago faz outra comparação, a religião verdadeira e a religião vã. Quando o cristão, ele ainda tem no seu palavreado xingamentos, palavras torpes, palavrões, coisas que não prestam, a religião dele está sendo vã. Então, o que ele necessita? Ele necessita entender a palavra e deixar que as palavras feias, ruins, fiquem de lado, não falar mais. Nós temos um versículo em Lucas e Mateus que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu tenho coisas boas, eu vou falar coisas boas. Então, se nós temos pessoas que não têm coisas boas, não falam coisas boas, nós temos que devagarzinho, com muito amor, colocar: isso é bênção na sua vida, não deve falar mal. E aí nós temos que pedir para Deus sabedoria. Pedir sabedoria porque o Espírito Santo vem moldar a nossa alma, vem trabalhar no nosso coração para que a gente domine a língua.
refrear a nossa língua. E aí, nesse ponto, o que vai nos ajudar? Praticar a palavra de Deus. Então, olha no versículo 27, fala: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. A religião pura e imaculada é esta. Só que tem 2 pontos aqui. Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. No tempo de Tiago, como que era o sistema? O chefe da família, o pai, era o provedor do lar. Ele trazia o sustento, que sustentava a esposa e os filhos. Quando a mulher perdia o marido, ficava viúva, ela e os órfãos passavam a ser pessoas necessitadas. Então aqui Tiago lembra dos órfãos e das viúvas, mas hoje nós temos que lembrar que muitos pais de família, com o problema da economia, que faz tempo que nós temos, e agora com a pandemia, quantos pais de família estão desempregados? Nós temos que olhar para isso com amor. Então Tiago exorta aqui que nós devemos ter uma vida cristã na prática, e não só de fachada, não só de boca, não só de ir na igreja. É aquela religião, aquela vida cristã de segunda a segunda. E não só nos momentos que nós estamos na igreja ou em contato com os irmãos. Então, a verdadeira religião, ela traz frutos para nós, para a nossa vida e para a vida das pessoas que a gente convive. Agora, o segundo ponto do versículo 27, para a religião ser pura e sem mácula, é nós mantermos incontaminados do mundo, mantermos puros diante das coisas que a gente encontra no mundo. Essa é a verdadeira religião, porque o mundo, ele é muito atrativo. As pessoas que vivem no mundo, que desfrutam das coisas do mundo, elas nos atraem, porque a gente quer imitar, quer fazer as coisas que elas fazem, e isso não agrada a Deus. Em 1 Pedro 2,9 tem um versículo que fala assim: somos propriedade exclusiva de Deus. Olha, que coisa maravilhosa! Nós somos as primícias de Deus. Então aqui nós temos realmente que entender que nós temos que ouvir a palavra de Deus e nós não podemos ser apenas ouvinte. Nós temos que praticar a palavra de Deus. E como que nós vamos nos fortalecer, sendo que a gente vive num condomínio, com vizinhança, que não são cristãos? Nós temos que nos fortalecer, mas como? Que nós não vamos nos conformar com o mundo, como diz em Romanos 12:2. Nós temos que fazer exercícios espirituais. E um exercício espiritual é orar, outro exercício é ler a Bíblia. Então, nesses exercícios, Deus e o Espírito Santo vai trabalhando no nosso ser. E nós vamos entendendo mais a palavra para poder pregar. Nós vamos retirando a ira para poder falar. E nós vamos refreando a língua, não falando maldade. Então, assim, nós vamos ficando mais íntimos de Deus. E assim nós vamos afastando do mundo. Não vamos ter vontade de imitar as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo não são do agrado de Deus. Em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a nossa palavra é deficiente. A nossa palavra é muito deficiente. Então nós temos que falar cheios de cuidado e vigilância. Tem muitas pessoas que falam assim: eu falo mesmo. Eu falo porque eu sou sincero, eu sou transparente. Aquilo que eu vejo na minha boca eu falo. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter vigilância. Que se as nossas palavras forem calmas, forem mansas, nossas palavras elas devem ser abençoadoras. E não trazer o mal, trazer a pessoa a ficar, porque aquele que fala o que quer, a pessoa que ouve não vai achar que a pessoa está sendo correta. Agora nós vamos ver que para nossas palavras serem boas, nós temos que alinhar as nossas palavras com a palavra de Deus. Até a gente tem o costume de dizer falar a palavra.
que quando nós vamos conversar com as pessoas e nós vamos levar um conforto, ou então apenas jogar uma conversa fora, quando a gente tem bastante palavra dentro do nosso coração, a nossa conversa, ela vai ser uma conversa que vai ser agradável, vai ser abençoadora. Em Salmo 19:14 diz que nós devemos consagrar os nossos lábios ao Senhor. É isso que nós devemos pedir a Deus. Deus, consagra os nossos lábios. Não me deixa ter uma língua desenfreada. E também em Efésios 4:29 nos lembra que se a semente da palavra de Deus estiver no nosso coração, plantada no nosso coração, o resultado é que todas as vezes que nós formos conversar com as pessoas, além de abençoar as pessoas, nós vamos edificar as pessoas. Coisa maravilhosa. Aí o mundo vai ver que a nossa religião é verdadeira, não é vã, e que nós não temos ligação com o mundo, nós temos ligação com o Pai, nós temos ligação com Deus. Dessa forma, Deus poderá ser glorificado através de nós. Então, meus queridos, minhas queridas, nós terminamos a nossa lição e vou fazer uma oração final. Querido Santo Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra que muito nos exorta, que é uma palavra prática, uma palavra para o nosso dia a dia, porque nós temos, Senhor, essa fraqueza de muitas vezes pensarmos mal, e isso não convém. A tua palavra nos ensina, e que nós sejamos mais leitores da tua palavra, mais ouvintes da tua palavra, mas acima de tudo, praticantes de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos abençoa, Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo esta lição, esta aula, que cada um possa mudar o seu dia a dia, conforme o Espírito Santo vai trabalhando em cada um. É em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém, Senhor. Então, queridas irmãs e irmãos, um bom domingo para todos, que Deus abençoe.